A nossa cordial saudação a todos vocês que nos assistem para mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje nós estamos chegando ao final dessa série de Atos dos Apóstolos, dos capítulos 1 a 12. Como já dissemos várias vezes, lembramos várias vezes, no ano passado nós estudamos as viagens missionárias de Paulo e seus companheiros a partir de Atos capítulo 13 até o 28. E neste ano, depois de outros estudos, nós pegamos Atos 1 a 12, e hoje no capítulo 12 nós propomos o tema, eu acho que ele engloba em duas palavras os assuntos aí abordados: perseguição e bênçãos. Até aqui, o principal líder espiritual da igreja em Atos dos Apóstolos é o apóstolo Pedro. Pedro, João, Tiago, mas a liderança principal da igreja é Pedro. Daqui para frente, a liderança principal da igreja em Jerusalém será Tiago, chamado Tiago o Menor, ou o irmão do Senhor Jesus. Mas o personagem principal de Atos 13 em diante é o apóstolo Paulo. No estudo de hoje nós vamos ver três partes: Atos 12, 1 e 2, a morte de Tiago, chamado Tiago o Maior ou o principal, irmão de João, nos versículos 1 e 2, nos versículos 3 a 19, a prisão e a libertação milagrosa de Pedro, e nos versículos 20 a 24, a morte do rei Herodes. Tá? E a partir da semana que vem, como algumas semanas atrás também já anunciamos, nós pretendemos fazer uma série de estudos doravante nesse ano, sobre o Evangelho de João, selecionar algumas partes, algumas passagens, se bem que todo o texto é importantíssimo, mas passagens selecionadas do apóstolo João. Portanto, que o Espírito Santo nos abençoe nessa noite, então, neste último estudo de Atos dos Apóstolos, Atos 12, começando pela morte de Tiago. Isso está nos versículos 1 e 2, na Bíblia, na Nova Tradução, linguagem de hoje, consta assim: Por essa época, o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Ele mandou matar à espada Tiago, o irmão de João. João e Tiago eram filhos de Zebedeu. Junto com Pedro, eles formaram o primeiro trio importante de líderes em Jerusalém, um trio muito próximo de Jesus: Pedro, Tiago e João. O rei Herodes é o Herodes Agripa I. Ele é neto de Herodes o Grande, aquele que foi rei na região de Israel, rei por ocasião do nascimento de Jesus, aquele que mandou matar os meninos de 2 anos para baixo em Belém e arredores, quando soube que Jesus nasceu. Esse é o Herodes o Grande na história. O neto dele, Herodes Agripa I, ele, por concessão dos romanos, ele reina sobre toda a Palestina, sobre a Galileia, Samaria e Judéia, uma pessoa considerada, ou ele se considerava também muito importante. E o rei Herodes, com irmãos, toda a família Herodes, eles não eram amados pelos judeus porque eles não eram de origem judaica, mas reinavam sobre eles, estavam a serviço de Roma. O Herodes era idumeu e não judeu, não israelita. Os Herodes eram dessa ascendência, né? E eram odiados pelos judeus. Para agradar os judeus, o rei Herodes, se achando muito esperto, mandou matar o apóstolo Tiago, uma liderança da igreja em Jerusalém, da igreja cristã. Os cristãos também eram odiados por muitos dos judeus. E quando ele viu que isso agradou os judeus, ele pensou assim: eu estou com tudo, vamos continuar, em time que ganha não se mexe.
mandou prender outra grande liderança, que é o apóstolo Pedro. Isso consta, então, nos versículos 3 a 5, diz o texto assim: quando viu que isso agradou os judeus, mandou também prender Pedro. Isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermento, os pães asmos, ocasião da Páscoa. Coincidentemente, também a morte de Jesus aconteceu durante essa festa, né? Depois que prendeu Pedro, Herodes o colocou na cadeia e pôs 4 grupos de soldados, com 4 em cada grupo, para guardá-lo. É que Herodes queria apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa, para não causar tumultos, assim, deixar a festa transcorrer, uma semana de festa, tudo tranquilo, e daí ele queria apresentar ao povo o Pedro preso. E assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas. Mas um detalhe muito importante, mas a igreja continuava a orar em favor dele. Eu repito, a igreja continuava a orar em favor dele. Então, essa é a situação. O Pedro, por ordem de Herodes, agora está preso, guardado por 4 grupos de 4 soldados. A noite ela era dividida em 4 vigílias, 4 horários, e isso no sistema romano. Então, de 4 em 4 horas, a guarda era trocada e 4 guardas tinham que cuidar do Pedro. Nós vamos ver logo depois que o Pedro de noite está dormindo acorrentado a 2 soldados, um então de cada lado, né? Essa é a situação, mas a igreja orando em favor dele. O Tiago, não o Tiago, então, esse aqui, obviamente, já morreu. O Tiago, que é o autor da Epístola de Tiago, considerado o irmão do Senhor, esse não fazia parte dos apóstolos dos 12, que vai ser citado mais adiante no nosso estudo, que se torna uma liderança da igreja, que dirige o concílio de Jerusalém, lá em Atos 15, esse Tiago, na sua epístola, escreveu no capítulo 5, versículo 16, muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Olha que exemplo, e o que nós aprendemos, então, com essa igreja de Jerusalém. Fervorosamente, ela estava orando, enquanto Pedro, essa grande liderança remanescente, seu colega já está morto, esse Pedro está preso. Mas aí vem a intervenção divina através de um anjo. O Pedro está nessa situação na cadeia, e olha que os soldados romanos, isso fazia parte da lei do exército, da lei romana, eles respondiam com a própria vida por quem estava preso, tá? Eles respondiam com a própria vida se esse preso escapasse, se ele fosse solto. Nós lembramos de Atos 16, a história do carcereiro de Filipos, lá quando o Paulo foi libertado milagrosamente, o carcereiro, vendo que Paulo não estava, que Paulo estava solto, ele diz assim: senhores, que devo fazer? Porque ele tinha ouvido pregação de Paulo, louvor de Paulo. Que devo fazer para ser salvo? Essa pergunta daquele carcereiro lá em Atos 16, 23 a 40, essa pergunta tem um duplo sentido, tem um sentido físico. Que eu devo fazer para ser salvo, para eu não ser morto por ordem de Roma? Porque vocês, os meus prisioneiros, estão soltos. E tem um sentido mais profundo, um sentido espiritual, que devo fazer para ser eternamente salvo? E aí os apóstolos lhe dizem: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Quer dizer, todos os que crerem em Cristo terão perdão dos pecados e vida eterna. Pois aqui o Pedro está preso na última noite da festa dos pães sem fermento, na última noite, antes de Herodes querer apresentar Pedro ao povo,
um anjo do Senhor aparece ao Pedro, ele está dormindo, ele o acorda e diz: levante-se depressa, e aperte o cinto e amarre as sandálias, ponha a capa e venha comigo. O Pedro, meio zonzo, não sabe bem o que está acontecendo. Ele, no meio dos guardas, tem uma vigia, tem outra vigia. Ele sai andando com um anjo do Senhor. Quando andam por uma rua, daí o anjo, lá pelas tantas, se afasta dele. Pedro está sozinho. E aí que Pedro reconhece o que aconteceu. Ele se dá conta. Ele achava que ele estava num sonho. Aí ele viu que era a realidade, que ele tinha sido libertado. Diz o versículo 11 de Atos 12. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: agora sei que, de fato, o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo que os judeus tinham a intenção de me fazer. Aí, depois desse reconhecimento, Pedro se dirige à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitas pessoas estavam ali orando, diz o versículo 12. Né? O João Marcos vai se tornar um companheiro de Saulo, e depois Paulo vai se tornar, e de Pedro, ele se torna um companheiro muito importante na obra da evangelização. Ele acompanha Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária, está relatado a partir de Atos 13. Lá pelas tantas, ele abandona o barco, ele desiste no meio da viagem, ele volta para Jerusalém. Ele é motivo de desavença entre Paulo e Barnabé, quando na segunda viagem missionária Barnabé quer levá-lo junto, e o Paulo diz que não o levaria. E tanto é que eles se dividem, Barnabé e Marcos vão para um lado, Paulo para outro. Anos mais tarde, o Paulo reconhece que ele precisa da ajuda de João Marcos, desse Marcos. E o próprio Pedro cita ele na sua primeira carta também como um grande companheiro. Esse João Marcos será também, ele foi um aluno de Pedro, ele será também o autor do Evangelho, que nós conhecemos como Evangelho de Marcos. É na casa da mãe dele, em Jerusalém, que a igreja está reunida e ela está orando. Pedro se dirige para lá e chega lá e bate a porta. Ele bate de noite a porta e a igreja orando. Uma empregada vai atender e ouve a voz do Pedro chamando. A empregada é a Rode. Ela ouve a voz de Pedro, ela fica embasbacada, estarrecida, sei lá o que, admirada. Ela esquece de abrir a porta, ela corre para dentro onde todo mundo está reunido e diz: o Pedro está aí na porta, Pedro está aí na porta. E eles respondem: você está maluca? Eles não acreditam. Gente, nós somos assim, às vezes nós oramos e oramos fervorosamente por algo e não reconhecemos na hora como o Senhor está respondendo, como Ele está agindo. Isso aí me lembra uma situação engraçada que me contaram certa vez numa determinada igreja, que essa igreja teria se reunido para fazer um culto especial, com oração especial, numa época de uma seca, para orar por chuva. E um velho senhor chegou no meio daquele solaço, né, e ele foi de guarda-chuva. E essa igreja, muitos começaram a rir dele e disseram assim: como é que é? Você vem de guarda-chuva com todo esse sol aí? E esse senhor teria respondido assim: vocês não têm fé? Vocês marcam culto para nós orarmos bastante por chuva e vocês não trazem guarda-chuva? É uma situação mais ou menos parecida. Já 2 vezes ouvimos que a igreja orando por Pedro, pela sua libertação, quando alguém anuncia que o Pedro está livre, eles chamam essa pessoa de maluca. Não conseguem acreditar na hora. O ser humano é assim, né? Eles achavam que... E daí eles foram e ouviram as batidas, atenderam. Primeiro achavam que era um anjo de Pedro, eles diziam assim. Mas quando viram que era o Pedro mesmo, obviamente ficaram muito contentes. E diz o texto bíblico, versículo 17...
Pedro fez um sinal com a mão para que ficassem quietos e contou como o Senhor o tinha tirado da prisão. E aí ele disse: contem isso a Tiago e aos outros irmãos. Contem para os outros, para o Tiago e os outros. O Tiago, então, agora é o irmão do Senhor, um que não tinha sido, não fez parte do grupo original dos 12 apóstolos. É um irmão de Jesus Cristo, convertido posteriormente. Ele agora se torna líder da igreja em Jerusalém. Diz o texto que em seguida Pedro saiu dali e foi para um outro lugar. Ele se ausentou de Jerusalém, ele, entre aspas, fugiu dessa situação. O Pedro vai reaparecer na história por ocasião do concílio de Jerusalém, lá em Atos 15. O concílio onde quem tem a palavra principal é esse Tiago aqui, chamado o Tiago Menor, o mesmo que é o autor da carta de Tiago. Aliás, essa história dos Tiagos na Bíblia é interessante. Nós temos mais um Tiago, que fazia parte dos 12. Tiago, filho de Alfeu. Vejam que o Tiago, que tinha sido morto por Herodes, é irmão de João, são filhos de Zebedeu. Tem esse Tiago, fazia parte dos 12, filho de Alfeu. E temos agora esse Tiago, líder em Jerusalém, irmão do Senhor Jesus, irmão de sangue de Jesus, que se torna uma liderança em Jerusalém. Diz a história que posteriormente esse aí também foi, numa época de perseguição, martirizado. Continua o texto bíblico dizendo que quando amanheceu houve uma grande confusão entre os soldados, pois eles não sabiam o que tinha acontecido e ficaram apavorados, né? Herodes mandou que o procurassem, mas não o acharam. Então, depois de fazer perguntas aos soldados, aos guardas, mandou matá-los, de acordo com a lei romana. Sem choro, né? Herodes mandou matá-los. Depois disso, Herodes saiu da região da Judéia e ficou algum tempo na cidade de Cesareia. Em Cesareia, ele tinha também um trono, tinha um palácio, um lugar onde ele governava. A parte sobre a morte de Tiago, a parte sobre a prisão e a libertação de Pedro foi vista até aqui. Vejam como Deus vai conduzindo a história da igreja, né? E agora nós temos uma última parte, a morte de Tiago, a partir do versículo 20, a morte de Herodes, a partir do versículo 20. O Herodes está em Cesareia, próximo a Tiro e Sidom, na beira do mar, no Mediterrâneo, que são cidades da Fenícia. Os fenícios eram grandes navegadores, eles viviam de comércio no mar. Mas terra eles tinham muito pouca. E eles dependiam de receber da região onde o Herodes era rei, receber mantimentos. E o Herodes estava intrigado com eles, estava brigado com eles, e eles tinham medo disso. Então eles consultam a um grande oficial, alto oficial de Herodes, chamado Blasto, está no versículo 20. Os moradores de Tiro e Sidom falam com Blasto para ele interceder por eles junto a Herodes, para fazer as pazes. Aí o Herodes, o rei, lá em Cesareia, ele concorda a receber uma comissão deles. Ele está sentado no trono. E aí, quando ele começa a falar, esses moradores de Tiro e Sidom, para agradá-lo, eles exclamam: o que nós estamos ouvindo é a voz de um Deus e não de homens. O Herodes ficou cheio de si ao ouvir isso, porque ele estava vestido com a veste real. O historiador Joséfo diz que essa veste era, a capa principal era de prata, e com o sol, havia sol, ela resplandecia, ela brilhava. E aí, diante desse brilho, eles exclamam: é um Deus e não um homem que está falando. Está no versículo 22. Olha o que aconteceu, versículo 23. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, pois ele aceitou a honra que só Deus merece.
e ele morreu comido por vermes. O historiador Joséfo, historiador dos judeus da época, ele relata isso aí também em mais detalhes. Ele diz o seguinte, que o Herodes tinha uma doença crônica no estômago, do aparelho digestivo, sofria muito disso, e ele teria finalmente, com o tempo, morrido disso. A Bíblia nos diz que um anjo do Senhor o feriu e ele foi derrotado por vermes, como castigo de Deus por toda a sua maldade. E o seu orgulho, ele querer se colocar e aceitar essa honra de ser chamado de Deus. Com Deus, com o verdadeiro Deus, não se brinca. Conclui o nosso texto nos versículos 24 e 25, dizendo: porém a palavra de Deus era anunciada em toda parte e ia se espalhando. O Herodes achava que estava com tudo, mas a palavra de Deus é que era anunciada e se multiplicava, quer dizer, se multiplicava no sentido de mais e mais pessoas aceitavam a palavra, passavam a crer em Jesus. Se convertiam, abandonavam seus pecados em fé, passaram a ser seguidores de Jesus, herdeiros da vida eterna. E o versículo 25 diz que Barnabé e Saulo terminaram seu trabalho e voltaram de Jerusalém, trazendo João Marcos consigo. No estudo anterior, nós vimos que a igreja de Antioquia, no norte, na Síria, tinha enviado o Saulo e Barnabé com uma quantia de valores arrecadada para ajudar as pessoas, os pobres, principalmente da igreja em Jerusalém, porque havia uma grande seca, que tinha sido, inclusive, profetizada por um profeta chamado Ágabo. Nós vimos isso em Atos 11. Então, por toda essa ocasião, Saulo e Barnabé estão em Jerusalém. Depois desses acontecimentos, o Pedro também já saiu de Jerusalém. Tiago lidera a igreja, Tiago, irmão do Senhor. O Saulo e Barnabé retornam para Antioquia e convidam a João Marcos, que é primo de Barnabé, para acompanhá-los para Antioquia. E lá em Antioquia, quando a igreja, por obra do Espírito Santo, decide enviar Saulo e Barnabé para a missão entre os gentios, é que eles convidam a João Marcos também para acompanhá-los. E assim segue essa história de Deus. Deus escreveu a história, eu concluo aqui dizendo, Deus escreveu a história da igreja de Jerusalém e como a igreja foi se espalhando. O evangelho, a palavra crescia, os crentes se multiplicavam. Deus continua escrevendo a história da igreja ainda hoje. Sejamos nós fervorosos nas orações, a exemplo da primeira igreja de Jerusalém, de quem se diz lá em Atos 2:42, logo depois do Pentecostes, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, centrada em Cristo, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão entre eles, no partir do pão, também na Santa Ceia e nas orações. Isso era um marco da igreja. A oração é a marca registrada do cristão, é uma das grandes marcas do cristão, né? A oração fervorosa em nome de Cristo, com fé. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo, como o Tiago escreveu na sua carta. Irmãos, sejamos nós fervorosos nas orações e que o nosso testemunho de fé em palavras e obras seja sempre genuíno, verdadeiro. Deus o conceda a todos nós. Nós concluímos então esse estudo e essa série de Atos orando. Amado Deus e Pai Celestial, muito obrigado porque chegamos ao final desta série, onde aprendemos tanto da Tua Palavra. Na verdade, não são atos dos apóstolos, mas atos de Jesus Cristo e de seu Santo Espírito, através dos apóstolos, operando através da igreja também, sempre visando a salvação de muitos, de cada vez mais pessoas.
Senhor, concede que nós sejamos perseverantes na fé em Jesus Cristo, que sejamos perseverantes na oração, que sejamos perseverantes no nosso testemunho através de palavras e obras. Fica conosco com teu Santo Espírito. Em nome e por amor de Cristo Jesus, nosso amado Salvador. Amém. Muito obrigado pela atenção e todos já convidados para os estudos no Evangelho de João. Deus nos abençoe. Até a próxima oportunidade.